Olá, amigos e amigas, eu sou o Vitor, o menino, e é com muita alegria que estaremos começando aqui mais um episódio do Café com o Espiritismo. Hoje comentaremos sobre a tempestade acalmada. O episódio da tempestade acalmada ele é por demais curioso. Jesus entra com os discípulos no barquinho e eles vão para uma outra banda do Tiberíades. E no meio dessa viagem, eles são surpreendidos por uma tempestade. Jesus está dormindo e os discípulos começam a se desesperar. Jesus acorda, acalma os ventos e depois, questiona eles. Ó homens de pouca fé, até quando estarei convosco, Ou em outro evangelista, aonde está a vossa fé? E aí essas reflexões elas são muito importantes. A começar, por exemplo, Jesus estava dormindo, a tempestade estava ali presente, o Cristo estava tranquilo, estava sereno, estava em paz. Tem coisas que não preocupam o mestre, mas tem outras que já preocupam. No caso dessa tempestade acalmada, para ele era um fato comum, estava tranquilo. Mas lá no Horto das Oliveiras ele pede, Senhor, afasta de mim esse cálice, mas para isso não seja a minha vontade, seja a sua. Ali, claro, o cálice não é a morte, A gente não sabe o que é esse cálice, que vento é esse que foi capaz de certa maneira, colocar Jesus naquela condição, de reconhecer que a vontade de Deus, tudo que ele sabia ainda era abaixo do que Deus, a providência dele, poderia direcionar. Então, nós podemos aqui começar a entender que naquele momento, Jesus estava num nível de segurança muito grande. Só que o que para Jesus às vezes é tranquilo, para a gente não é. É uma primeira possibilidade para a gente pensar. Mas por que não é para a gente tranquilo? Às vezes a gente está com medo, E imagina uma criança que às vezes está numa situação de medo, o pai fala assim, não, pode ficar tranquilo, aqui não tem perigo, aqui está tudo. Uma criança está aprendendo a nadar e o instrutor está lá, olha, pode ficar calmo, não preocupa, Tem coisas que são naturais, elas vêm e elas passam, não fica preocupado não, Imagina Jesus dormir numa situação que era importante. Tem hora que não é de dormir. Jesus no Getsemane, ele acorda os discípulos, Jesus iria partir, ele vai e faz o quê? Chama alguns para orar, Pedro, Tiago e João, e os danados dormem no meio da oração. E aí Jesus pergunta, mas vocês não podem, ficar acordados comigo nem um pouquinho? Estamos aqui despedindo e vocês dormindo, a grosso modo dizendo. E aqui nessa passagem Jesus estava dormindo. Eram os discípulos os responsáveis por conduzir o barco. O Cristo estava nele. E o próprio ato dele deitar, dele estar tranquilo, era um sinal. Olha, gente, façam aquilo que é preciso. Sejam, naquilo que está proposto, vão, E com certeza Jesus já tinha dado as coordenadas. Era preciso firmar no rumo, Deixar que a força da fé falasse mais alto e conduzisse eles legitimamente para o destino que eles tinham. E nesse particular, quando a gente é movimentado pela fé e os ventos das dificuldades e das provações se movimentam, a obediência e a resignação é o que nos mantém fortalecidos. Jesus sabia que ia chegar do outro lado, ele não tinha dúvidas, o coração dele estava em paz. Ele repousava, porque todo aquele que tem fé repousa, mas quem não tem fica preocupado demais da conta. E portanto, não tem obediência e resignação, ou seja, as circunstâncias agitam de tal forma que a pessoa perde toda a referência
a matriz da nossa segurança está na fé. A matriz da nossa segurança está na fé. Era a hora deles, confiantes, o mestre fazia a parte que lhes cabia. Jesus já tinha dado a rota. Caberia a eles chegar até o outro lado. Caberia a eles chegar até o outro lado. E nesse momento, a gente vai compreendendo, né, que se a gente, galga essa força da fé, se a gente ruma a Deus, se a gente procura direcionar o nosso pensamento ao Pai, os ventos que vêm diante da encarnação, eles podem até ser fortes, mas não nos tiram a tranquilidade do coração, porque a gente está entregue ao objetivo que a gente tem, que no caso é o Pai. Jesus fica tranquilo, ele tinha certeza aonde ia chegar. E nos cabe pensar para onde nós queremos ir. A depender de onde está o nosso tesouro, estará também nosso coração, e a depender do rumo que damos, as coisas vão estar mais estáveis ou menos, porque é preciso nos basearmos naquele que pode nos dar segurança, daquele que pode nos amparar diante da nossa peleja, porque nós precisamos tomar com referência quem entende. Jesus estava calmo, ele é a referência, porque ele tem a noção real do perigo, do que representa perigo. A gente ainda se assusta com muita coisa, a gente ainda tem dificuldade de lidar com muita coisa, os nossos limites ainda são muito estreitos, mas nele nós temos uma referência. Por isso ele não é guia e modelo à toa, porque ele nos apresenta como nós podemos estar nesse processo, a direção que a gente deve rumar. Esteja conosco, Senhor, e que estejamos contigo sempre. Que assim seja.